que apareceu na minha cabeça. O Mas é susto porque dela são fora 10 do ar. bilhões de reais essa ação do Trump. 10 bilhões de ouvintes também, eu sei, eu tô sabendo. Nota 10, a Lívia Braz. É tudo muito 10, entendeu? Então bora, vamos pra Brasília, por favor, Felipe. Vamos lá, falar mais do Banco Master, desse quebra-cabeça, desse castelo de cartas, né? Lívia Braz, conta tudo pra gente, confirmando que são 8h16 agora, tá certo? Aí em Brasília também, imagina, né? Aqui também, viu? Horário oficial aqui da nossa capital. Vamos lá. Felipe, bom dia para você, né, Joana? Não te vi ainda. Você comentou mais cedo que o que te chamou a atenção num dos trechos aí do depoimento do Daniel Vorcaro, à polícia, né? Aquele depoimento que foi colhido no dia 30 de dezembro, mas só foi divulgado agora, em que ele questiona a pergunta da delegada da Polícia Federal sobre as relações que ele tem aqui em Brasília. Amigos, quem são as pessoas que estiveram na casa dele, com quem é que ele se relacionava. E aí ele rebate, né? Ele faz uma nova pergunta para a delegada, em que ele diz que essas relações não teriam nada a ver com o inquérito, não teriam nada a ver com o envolvimento do que está sendo apurado. Bom, mas fato é que esse depoimento, essas investigações da polícia teriam de fato encontrado indícios de que autoridades com foro privilegiado teriam um envolvimento nesse caso, o que pode manter esse inquérito tramitando aí na instância superior, no caso na Corte, no Supremo Tribunal Federal. Uma reportagem da Folha de São Paulo que foi publicada nesta madrugada diz que investigadores desse caso afirmaram ao jornal que os depoimentos colhidos na primeira fase da Operação Compliance Zero, que é justamente quando foram ouvidos, né, quando o Daniel Vorcaro foi ouvido, contém referências a lideranças partidárias e altas autoridades, que vários achados com menções a essas pessoas foram feitos durante os depoimentos e foram encontrados também durante essa investigação da Polícia Federal. Apesar dessa referência a essas pessoas do alto escalão, de políticos, os investigadores avaliam que essa menção não teria uma relação direta com o inquérito sobre a fabricação de carteiras fraudulentas de crédito consignado que foram feitas pelo Banco Master e nem com a negociação para venda para o BRB, né? Só que essas relações de Daniel Vorcaro aqui em Brasília, com autoridades de vários poderes, têm gerado muita atenção, né? São conexões muito amplas, de muitos lados, que esses indícios agora estão sendo aprofundados nessa investigação, justamente para verificar a participação dessas autoridades nesse esquema de fraude que seria comandado aí por Daniel Vorcaro. Agora, no mês de janeiro, a gente tem acompanhado isso, tem falado bastante sobre esse caso, né? Lá, os ministros do STF, eles estão se articulando para que esse caso volte a tramitar como tramitava no final do ano passado, na Justiça de primeiro grau, Justiça Federal de primeira instância. Esse retorno teria como principal objetivo justamente diminuir a pressão sobre o STF, principalmente depois das revelações sobre as conexões dos integrantes do tribunal, né, com negócios relativos ao Banco Master. Toda uma situação muito desgastada entre os poderes que gerou, inclusive, uma nota que foi divulgada ontem, uma nota muito grande que foi exposta e que foi divulgada pelo gabinete do ministro Dias Toffoli, em que ele detalha, né, ele dá vários detalhes de tudo que ele vem fazendo a respeito dessa investigação do Banco Master. Só que nessa nota, apesar de muito grande, ela deixa de fora vários pontos importantes e vários pontos polêmicos, como, por exemplo, a ligação dos familiares do ministro com o resort no interior do Paraná e também o acautelamento, a gente lembra disso, né, que foi guardar sob sigilo, né, os materiais que foram apreendidos na segunda fase da Operação Compliance Zero, que aconteceu agora no mês de janeiro. Tira aqui para mim uma dúvida, Lívia, vê se eu estou pulando alguma coisa aqui, eu fiz um resumo enquanto você estava falando, para o nosso ouvinte entender que certas coisas estão nas entrelinhas, né? Então, olha só, lá atrás, indícios de foro privilegiado, sobe para o STF. Indícios não confirmados, desce ou não desce? Polêmica nacional, né? E aí essa nota, né, que você citou, que a gente estava comentando agora, do gabinete do ministro Toffoli, dizendo que, olha, pode ser, ninguém, né, se opõe a descer para as instâncias ordinárias, né, que a nota diz exatamente isso, para as instâncias inferiores, primeira instância, enfim, né? E aí, ao mesmo tempo, você traz, né, que há novos indícios que podem fazer com que, de fato, essa investigação fique onde está. Não perdi nada não, né, Lívia, resumindo assim, né?
É exatamente isso, né? Porque aí quando a gente tem alguém com foro privilegiado sendo investigado, esse caso sobe para uma instância superior, que seria o caso de continuar tramitando no STF. Lembrando que isso foi uma apuração, né, de uma matéria divulgada hoje de madrugada pela Folha de São Paulo, que investigadores envolvidos aí nesse caso teriam falado que há sim menção a essas autoridades. Diversos poderes não foram mencionados nomes, né, nessa reportagem, nem pelos investigadores, não foram citados nomes, mas fato é que tudo isso está sendo apurado, né? A gente lembra que o Daniel Worcaro seria ouvido novamente essa semana lá no STF, acabou não dando tempo, porque o tempo de oitivas diminuiu de 6 para 2 dias, então algumas pessoas que ficaram de ir prestar esse depoimento também não foram. Enfim, a gente tem muita coisa para falar e muita coisa para acontecer aí nos próximos dias sobre esse caso, né? Gente, o timing é maravilhoso. Diga, Joana. Eu queria dizer que eu acho que também chama atenção ali, agora que a gente tem o depoimento na íntegra, a gente consegue entender melhor e ouvir até a voz dos investigados, é importante, né, para a gente entender o tom. E no depoimento de Daniel Worcaro, esses trechos que estão públicos agora, chama atenção tanto o que ele diz quanto o que ele não diz, né? Primeiro, ele se mostra um pouco surpreso ali com o fato de o caso ser tratado como algo grave. Em vários momentos ele demonstra essa surpresa, né? Como se, gente, vocês estão exagerando. E em outro momento ele afirma que ele não pode ser visto como alguém protegido por políticos, pelos amigos que ele tem, porque ele está usando tornozeleira eletrônica e ele foi preso. Então, ele ali está se defendendo. Agora, o que chama atenção também são as perguntas que foram feitas pela delegada, né? Ali faltou um pouquinho mais de profundidade para que a gente consiga, a gente, enquanto a imprensa, a opinião pública e até mesmo a investigação, avançarem alguns fatos. Se ele reconhece que tem amizades políticas, então que ele possa vir e dizer quais são os amigos. Em caso afirmativo, que ele explique tal e tal coisa. O depoimento ali é para fixar uma versão. É importante a gente destacar isso. Esse depoimento serve para ele fixar a versão dele, para testar a coerência e abrir caminho para os desdobramentos, né? Só que quando a gente escuta essas perguntas mais rasas, dá a sensação que a investigação está andando de uma forma lenta e sem densidade, né? E é um caso muito grave, muito grande, que parece estar sendo tratado com perguntas muito simples, não complexas como deu a impressão, né? Deu a impressão de que as perguntas eram muito protocolares e faltou réplica. Claro que nós aqui não somos especialistas, né, no direito, no procedimento da própria polícia, né, mas a gente está observando com os olhos da sociedade. E um último ponto aqui para fechar, para liberar a Lívia também, é que a gente está falando de um depoimento de dia 30, né, 30 de dezembro, quando muitas das coisas que hoje nós sabemos ainda não estavam sabidas pela opinião pública. Então, você, ouvinte, tem que pensar nisso também, né, para fazer as suas contas aí. Lívia, é só chamar que você volta a conversar com a gente. Até mais.